Boris, o que é que, quando começaste a falar, disseste que mesmo tu que pensaste que não havia mais nada para se descobrir em relação a este escândalo, estando aí, estás a descobrir novos factos. O que é que está a ser dito que nós não sabíamos? Hum. Não, é muita coisa nova. Primeiro, quando chegamos, eu estou com o Fernando Lima, né? Não é segredo, eu viajei com o Fernando Lima, o jornalista moçambicano, que também tem que se juntar a nós aqui, acho que deve estar a terminar algum trabalho. Primeiro, quando nós chegamos na sala de sessões, a surpresa que tinha lá é que tinha um quadro branco grande, um quadro de fundo branco, com imagens de pessoas, de imprensas e coladas no fundo do quadro. Como aquelas coisas que as famílias modernas fazem, colar as fotografias dos membros da família nas paredes. Aquilo está no quadro branco. Só que nesse quadro branco tinha mais imagens de pessoas moçambicanas que não são arguidos no processo. Neste processo aqui nos Estados Unidos, são arguidos três moçambicanos. O próprio Manuel Chang está a ser julgado, o Antônio Carlos do Rosário e o Teófilo Nhangomel. Entretanto, naquele quadro tinha imagens de outras pessoas, nomeadamente o Ndambi, Exaltina Lucas, e nós ficamos surpreendidos. Essa gente, o que é que está a fazer aqui? Nós somos arguidos. E não se pergunta nada, é só sentar e assistir. Não demorou muito para percebermos o que é que se passava. A procuradora Jenny, que fez as alegações finais, pega naquele quadro, monta à frente dos membros do júri, que nesse dia eram 13. Eram 13. Ontem depois aumentaram para 14, acho que um tinha faltado. Monta o quadro ali, começa a contar a história. Olha, o arguido que está aqui, mostra na imagem. Ele fez conspiração com estes, A, B, C. Começa a apontar o Ndambi, começa a apontar a Exaltina, começa a apontar o Antônio Carlos do Rosário e todos mais. Então, significa que, oficialmente, a justiça norte-americana está a acusar mais moçambicanos de ser conspiradores neste processo. Agora, se estas pessoas são arguidos ou não, não são arguidos, porque até ser constituído arguido é um processo, e nós não saberemos se são ou não são arguidos até não vier uma acusação em público, que normalmente só aparece depois das pessoas estarem detidas ou algumas das pessoas estarem detidas. Mas há mais moçambicanos colocados lá como conspiradores, nesse caso das dívidas ocultas, que para o governo americano defraudou seus investidores que meteram dinheiro nos empréstimos. Esta é a primeira informação. Segundo, começa a apresentação das alegações finais em slides de PowerPoint. E tinha lá nomes de mais pessoas, para além desses que referi. Tinha lá o nome de Filipe Nyusi, tratado como ministro da Defesa. Eles fazem todo esforço para não referir que é presidente de Moçambique, dizem o ministro da Defesa, na altura. Aliás, é interessante que o Chang é tratado como ministro. Eles tratam dele de Minister Chang. De Minister Chang. Então, o Filipe Nyusi também, ministro da Defesa, está lá na lista dos conspiradores, que aparece lá no PowerPoint. O Gregório Leão, que também era diretor dos serviços de inteligência em Moçambique, está lá como conspiradores. Não sei, mais uma vez, não se sabe, ninguém sabe se essas pessoas foram constituídas, arguidas ou não, mas foram colocados lá e ditas as tarefas que cada um desempenhou neste processo. Mas também foram, mais importante, revelados novos documentos. Aí é onde foi a minha grande curiosidade, porque eu pensava sinceramente que já tinha visto todos os documentos das dívidas ocultas. Esse processo tem mais de 10 anos. Começou em 2011, os pagamentos foram em 2013, 2014. Eu acreditava que já tinha visto todos os documentos, mas foi possível trazer novos documentos que eu nunca tinha visto e acredito que muitos moçambicanos também não tinham visto. Dos novos documentos que o Borges teve acesso, qual deles é que lhe. Dos Conseguiu. documentos que o Borges teve acesso, dos novos documentos das transcrições, qual deles é que lhe deixou mais curioso ou mais surpreendido pelos factos que lá constavam? Eu estava a ler as transcrições que o Borges enviou-nos e percebi que, afinal de contas, as garrafas de vinho que nós pensávamos que só vieram de avião e foram faladas a quando do julgamento em Maputo, também houve 1000 garrafas de vinho para o senhor Chang. Não sei se o Borges leu isso e acompanhou, mas qual dos documentos, dos assuntos que constavam das transcrições deixou o Borges mais estupefacto? Pois, o envolvimento de Chang aqui, o julgamento é centrado no Chang. Então, todas as evidências que são trazidas são em relação ao Chang e que acabam envolvendo a terceiros. Então, alguns dos pontos mais interessantes. Por exemplo, essa coisa de garrafas de vinho. Eles não foram só subornados com dinheiro, foram subordinados também com viagens para o exterior e esses presentes. Então, essas 1000 garrafas de vinho foram para Maputo em nome da senhora Lisette, que é a falecida esposa de Manuel Chang, que ela faleceu em 2016, se nos recordamos, num acidente de aviação. Então, essa ideia de presentear uma família com 1000 garrafas de vinho é muito criativa da parte da Privivest e enviado para a esposa de Manuel Chang. É interessante perceber um país como o nosso que faz a selagem das bebidas
controla uma caixa de vinho que entra ou sai de Moçambique, como é que entra 1000 garrafas de vinho e as alfândegas não questionam, não querem saber dos impostos que são pagos por essa garrafa de vinho. Mostra um pouco como o sistema todo de segurança em Moçambique, incluindo das alfândegas, da migração, é muito frágil quando as encomendas vêm em nomes de pessoas importantes. Você vai para Nelson Preto para comprar algumas coisinhas na fronteira, querer ver o que você tem no carro e tudo mais. Mas vem 1000 garrafas de vinho que devem valer muito dinheiro. E o álcool em Moçambique é muito taxado e muito controlado. E entra, vai para casa da Madame Lisette, como eles chamam, e ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Então, isso foi uma coisa que deu para entender que o sistema é muito frágil, propositadamente, quando entra produtos de gente grande. Outra informação interessante é que a Madame Lisette e uma filha de Chang, chamada Solange, Manuela Solange Martins, e o genro deles, chamado Chang, chamado Higílio Dalsuco, também foram pagos viagens pela Previvest para visitar muitos países, incluindo o Brasil, incluindo Beirute, no Líbano, incluindo Dubai. Então, estavam à vontade muito grande que uma empresa que vai a Moçambique para vender barcos ao Estado, com o ministro assinar garantias, depois pagam viagens. E pagam, eles que pagaram as passagens para Chang e sua família, incluindo seu genro, para viajar pelo mundo, incluindo para Beirute, para Dubai. Isso também foi interessante ver. Foi também interessante ver que o dinheiro de Chang, afinal, foi pago para uma empresa, Interauto. A Interauto, isso está nas transcrições, então podemos à vontade de falar aqui. A Interauto é uma empresa que vende carros de marca Ford em Maputo. Está localizada aí perto de Luís Cabral, onde se controla o consumo de álcool para sair da entrada da Matola. A dado momento, durante o governo de Guibuza, se se recordar, a Interauto vendia quase todos os carros que eram usados pelo Estado eram Ford. Depois, agora começou a entrar Mahindra no governo de Nhusi, mas no governo de Guibuza, quase todos os funcionários públicos, instituições públicas usavam Ford Ranger na altura. E essa empresa fornece, que é o maior fornecedor de Ford em Moçambique, o representante, é essa empresa para a qual o dinheiro do Chang foi. E tem lá um senhor chamado Brito Rocha, tem nome longo, típico português. Português tem nome com mais de 5, 6, 7 nomes, não me lembro todo outro aqui, mas é Brito Rocha. Esse senhor, que é um dos dirigentes dessa empresa, que recebeu os 7 milhões da Privivest. E este senhor, que no dia 29 de novembro de 2019, devolveu 7 milhões através de uma transferência bancária para o Banco de Moçambique. E esse dinheiro que se diz que Chang devolveu. Portanto, eu estava na conferência de imprensa em Maputo, onde o procurador Matusi confirmou que o Chang devolveu o dinheiro. Mas ele não disse que Chang devolveu o dinheiro. Da pergunta do jornalista Tiwa da STV se é verdade que o dinheiro de Chang foi devolvido, ele respondeu: sim, confirmo. Simplesmente se confirmo. O que é revelado aqui em Nova Iorque é que, afinal, quem devolveu o dinheiro é esse empresário um dos gestores ou proprietários, ou pelo menos dirigentes lá da Interauto, que transferiu 7 milhões para o Banco de Moçambique, que é esse dinheiro que o Chang é acusado de ter recebido. Essa transferência foi feita 29 de novembro de 2019. E nós não sabemos nada. O governo não veio dizer, o Ministério Público não veio dizer, o Banco de Moçambique, bom, entende-se que quem guarda dinheiro não tem que andar a dizer que está a guardar dinheiro de quem, mas significa que os moçambicanos, mais uma vez, foram enganados, ou, no mínimo, foram ocultados de informação durante 5 anos, sem sabermos que o Chang havia devolvido o dinheiro através deste tal senhor. Então, esses dados também são novos, e os americanos têm todos esses dados, mostram até o número da conta bancária para onde o dinheiro foi devolvido, mostram as empresas através das quais o senhor Brito Rocha recebeu os 7 milhões da Privivest, e a defesa nega que esse dinheiro seja de Chang. Portanto, aqui sai uma contradição. Enquanto o governo, através do Ministério das Finanças e Procuradoria-Geral da República, diz que Chang devolveu o dinheiro, a defesa diz que não, esse dinheiro não é de Chang. Esse dinheiro é de um senhor chamado Brito Rocha lá, que por acaso é um amigo de Chang, e que tinha esse dinheiro, recebeu da Privivest, e não é uma boa vontade de irmandade com Chang, decidiu mandar esse dinheiro para Moçambique, devolver para o Estado moçambicano, para tirar Chang disso, mas isso não era dinheiro de Chang. É uma justificação que me parece um pouco frágil, mas pronto, isso também mostra que nós, enquanto moçambicanos, principalmente nós, enquanto CIP, que investigamos casos de corrupção, jornalistas moçambicanos que investigam casos de corrupção, estamos a ficar um pouco ultrapassados, as coisas estão a ser difíceis de detectar como é que esse crime de colarinho branco acontece, porque o dinheiro do Chang nunca foi para a conta do Chang, foi para a conta de um cidadão empresário em Moçambique. E como é que você pode provar isso? É muito difícil. Só FBI para provar. Para uma organização como CIP, jornalistas que estão a investigar, é muito difícil fazer essa relação de que os 7 milhões foram pagos para uma conta fora do país, de duas empresas fora do país, a tal de Genoa Asset,
e que recebeu 2 milhões, e a Tice International que recebeu 5 milhões, em nome de Brito Rocha, esse dinheiro era de Xang. É muito difícil, é muito difícil. Agora, a justiça americana tem evidências disso porque esses pagamentos foram todos discutidos em e-mails. Então é ali onde encontram o Xang. Boris, este senhor Brito Rocha em Moçambique tem algum processo? Porque, de certa forma, ajudou a fazer branqueamento de capitais. Essa é uma outra boa pergunta. O processo das dívidas ocultas tem 3 processos. Tem o processo principal, o primeiro é aquele que já foi julgado, e foram condenados 11 dos 19 réus e agora estão a recorrer. E tem um segundo processo autônomo que já tem a pronúncia e aguarda a marcação da data de julgamento. Isso segundo o último informe da Procuradora-Geral da República. Tem um terceiro processo autônomo, um segundo processo autônomo, que é o terceiro processo das dívidas ocultas, que ainda aguarda o despacho de pronúncia. Então, não sei se este Brito Rocha fará parte dos arguidos desses outros 2 processos que ainda não foram julgados. Não se sabe. Agora, aqui há suspeitas, nós estamos no tribunal, conversamos com procuradores, quando é possível, conversamos com muitas pessoas que entendem o processo aqui e por razões óbvias não posso revelar quem são, mas estando no tribunal há muitas conversas no corredor. Então há informação de que pelo menos esteja a ser investigado ao nível dos Estados Unidos da América por ter sido usado para o branqueamento de capitais. Agora, em Moçambique não se sabe, só o Ministério Público é que deve saber. Da mesma forma que não se sabe por que pessoas importantes envolvidas nas dívidas ocultas não são arguídos, como a Exaltina Lucas, que aqui é chamada também Três Beijos, e já ouvimos isso muitas vezes, está no centro do escândalo, ela é que assinou, ela é que decidiu como diretora nacional de Tesouro pela assinatura de garantias, e há um e-mail interessante no âmbito dos documentos que foi aqui mostrado, em que o Jean Bustani escreve para um colaborador da Palomar a dizer que a Exaltina me ligou a dizer que está em pânico. E isto está numa cópia do e-mail, então podemos falar à vontade, mas também está nas transcrições, e o CIP vai colocar à disposição do público. A Exaltina me ligou, estando em pânico, a dizer que recebeu chamada da First Rand Bank, que é um banco sul-africano, a dizer que andam por aí dinheiro com garantias do Ministério das Finanças a ser comercializada. E Exaltina está preocupada que esse dinheiro seja das garantias dadas para a MAMI. Isso já foi no período que as dívidas estavam a ser reveladas. Então, houve ali toda a troca de mensagens, não se preocupe, vou verificar com o Credit Suisse. Bom, essa gente aí que está no centro do escândalo também não se sabe se são arguídos ou não. Portanto, da mesma forma que não se sabe da Exaltina, não se sabe também do Brito Rocha, se é arguído ou não em Moçambique. Mas a informação começou a aparecer ao público. O jornal Savana, da última edição, já tem informação um pouco sobre este senhor Brito Rocha, e penso que agora já não se pode mais esconder esta informação, vai aparecendo ao público aos poucos. E Boris, também sobre Exaltina, também nas transcrições vi um bocadinho o papel da Imo Invest, que dizem que foi usado como o veículo para pagamento da senhora Exaltina. Quero explicar um bocadinho às pessoas que estão nos acompanhar essas transcrições. As transcrições refletem aquilo que foi discutido na sala das audiências. E a Exaltina Lucas sempre negou que tivesse recebido o dinheiro das dívidas ocultas. Aliás, negam todos, né? Mesmo os que foram condenados nunca confessaram. Os únicos que confessaram são os colaboradores do Credit Suisse. Todos os demais recusam. Aqueles que não têm mais como recusar dizem que esse dinheiro era de investimento. Mas uma coisa interessante é que todo o dinheiro, quase todo, aliás, todo o dinheiro das dívidas ocultas que veio a Moçambique vinha em nome de investimento no setor imobiliário. E há um e-mail de Jean Bustani a pedir as faturas ao Teófilo Nhangomel e a dizer que todas as faturas devem vir em nome devem vir que é para compra de imóveis. Então, esse tal apartamento da Imovest, que Imovest é acho que investe no setor imobiliário e tem prédios de luxo em Maputo, áreas de luxo, como na Júlio Nyerere, é essa que recebeu dinheiro para a venda do apartamento, suposta venda do apartamento para a Exaltina Lucas, e veio qualquer coisa como 1,7 milhões de dólares. Essa foi uma parte do dinheiro. A outra foi transferência através de uma empresa sediada em Abu Dhabi. O interessante é que Exaltina Lucas nega que esse dinheiro tenha sido para ela, da mesma forma que o Nilce nega, porque também voltou a ser dito que são revelações antigas e voltou a ser repetido que Nilce recebeu 2 milhões, e indicada a empresa também sediada em Abu Dhabi, através do qual o Nilce recebeu, mas o Nilce se recusa, pelo menos na declaração que fez para o Ministério Público, e através dos seus vários porta-vozes não oficiais, recusa que tenha recebido o dinheiro. Então, a estratégia é essa. Querem pagar dinheiro a funcionários públicos, não mandam, obviamente, diretamente para a conta bancária deles, mandam para uma empresa de venda de imóveis, e que depois essa empresa vai encontrar formas de passar o dinheiro para a pessoa,
ou vendendo aquele imóvel, e a venda daquele imóvel, o dinheiro reverter-se a favor desse indivíduo. Mas também uma coisa interessante que eles fizeram, todos eles, e isso é interessante, é que todos eles deixaram parte significativa do dinheiro fora de Moçambique. Então, isso é o que se chama crime organizado transnacional. Envolve mais de um país altamente organizado. Então, todos eles, como vimos no caso de Ndambi, tinham contas bancárias na Apple Creek, na África do Sul. Como vimos e voltou a ser mostrado aqui, o Ndambi e o Bruno Tandana e o Teófilo Nhangomel foram para Abu Dhabi para abrir contas bancárias lá, mentindo que são mecânicos e que são engenheiros hidráulicos. Então foi essa a estratégia. O Chang, o dinheiro dele foi posterior. Então o dinheiro dessa gente, para além de ter sido roubado aos moçambicanos, não ficou em Moçambique, foi para o exterior. Essa tem sido uma das características dos corruptos de colarinho branco em Moçambique. Eles roubam dinheiro em Moçambique e não deixam esse dinheiro em Moçambique, deixam esse dinheiro fora de Moçambique. Aliás, o Manuel Chang foi detido a viajar para Abu Dhabi, para ir passar férias, provavelmente para ir comer parte desse dinheiro que tinha lá fora de Moçambique. O CIP revelou que os filhos de Nyusi tinham comprado uma casa, e publicamos isso naquela cidade linda sul-africana, em Cape Town. O CIP revelou que a filha de Chang tinha um apartamento que depois vendeu muito caro no prédio Michelangelo, que é dos mais caros de Sandton, na África do Sul. Então, é o dinheiro dessa gente roubado aos moçambicanos, que deixa funcionários públicos sem salário, que deixa os militares sem comida, que deixa os polícias sem combustível para perseguir ladrões, controlar as pessoas. Não é deixado para Moçambique, é deixado fora de Moçambique. Aí fica extremamente difícil esse dinheiro ser detectado. E nisso, de deixar dinheiro fora, aí que assume a empresa que eu penso que viu ali, e que é um exemplo dessas coisas também.